Na 44ª Assembleia do Povo de Deus, da província de Curitiba, que acontece na Diocese de Guarapuava, nós conversamos agora com Diogo Pessotto, ele que está assessorando esta Assembleia, que tem como tema espiritualidade de comunhão no Concílio Vaticano II. Diogo, para início de conversa, defina para nós o que é comunhão. Uma saudação a quem nos acompanha. Comunhão é um termo teológico que vem do grego koinonia, que basicamente no contexto do Novo Testamento e no contexto da igreja, no contexto teológico pastoral, foi traduzido numa dupla dimensão. A nossa comunhão, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, que é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta comunhão repercute no relacionamento entre nós, entre os seres humanos. Portanto, a nossa comunhão com Deus, por meio da nossa vida de oração, por meio da meditação da palavra de Deus, por meio do nosso relacionamento com Deus, Deus é alguém que se relaciona conosco, extrapola-se para a nossa relação com os irmãos. Então, fazer comunhão com os irmãos significa vivermos atos e gestos concretos que valorizem o nosso relacionamento, a nossa unidade, a nossa amizade, a comunhão propriamente dita, ou seja, a vinculação entre as pessoas. O que não significa propriamente um sentimento. Se eu gosto, se eu não gosto, se eu aprecio ou se eu não aprecio. Mas a luz de Jesus, que veio nos revelar o amor do Pai, porque amamos os irmãos, né? Amando os irmãos, amamos a Deus e amando a Deus, amamos os irmãos. Isso é comunhão. Diogo, para nós católicos, qual que é o espaço privilegiado de se fazer comunhão? O espaço privilegiado é a comunidade. E quando nós falamos comunidade, não devemos entender propriamente só a Assembleia Litúrgica, a missa, por exemplo. Devemos entender a comunidade como uma teia de relações, desde a família, ter uma comunidade eclesial, os nossos espaços de trabalho, os nossos espaços sociais, os espaços de evangelização. Todos esses espaços, para nós cristãos, podem ser expressões de uma comunidade viva, que se manifesta de várias formas. A comunhão não se reduz a um espaço ou a um momento da vida. A comunhão é vivida no cotidiano da existência do cristão, onde ele estiver. Portanto, a comunidade eclesial é um lugar prioritário, porque é ali onde a gente exercita a comunhão. Mas a comunhão igualmente extrapola-se para o âmbito social, para o âmbito político, para o âmbito do diálogo com os outros cristãos, para o âmbito do diálogo com os não cristãos, para o âmbito da educação. Portanto, fazer comunhão é uma atitude ativa do cristão, não é uma atitude passiva. Fazer comunhão não depende do espaço, mas depende de uma atitude, de uma experiência de Deus que se converte numa experiência de relacionamento com os irmãos, sejam eles quem forem, sejam eles onde estiverem. E o que o Concílio Vaticano II nos coloca sobre comunhão? O Concílio Vaticano II expressou nos seus textos o que a gente chama de eclesiologia de comunhão. Eclesiologia de comunhão significa a igreja é comunhão. O que isso significa? Deus, que por meio de Jesus, ou em Jesus, constituiu, fundou a igreja, Deus quer que a igreja seja um lugar de comunhão. Para isso, o Concílio Vaticano utilizou algumas expressões, unidade, relacionamento e assim por diante, mas sobretudo uma expressão ficou comumente conhecida, que brota lá da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a igreja, que é: a igreja é sacramento universal da salvação. Sacramento porque é o corpo de Cristo, ou seja, a igreja deve revelar Cristo ao mundo, e salvação porque na Bíblia, salvação não significa só salvação depois da morte, salvação significa comunhão com Deus e com os irmãos. Salvar-se ou ser salvo é estar na plena comunhão com Deus e com os irmãos. Portanto, a igreja é sacramento, ou seja, é um sinal visível da comunhão que Deus quer que os seres humanos vivam. A igreja basicamente é isso. A igreja não é uma ONG, a igreja não é uma instituição por associação, a igreja não é um clube, a igreja não é uma espécie de empresa. A igreja é um mistério de comunhão. Ou seja, o que a igreja deve viver e anunciar e testemunhar ao mundo é que a vida de Deus, que é um Deus em três pessoas, está em nós, foi comunicada a nós, e nós devemos comunicar isso aos irmãos. A igreja é isso. Isso se chama, no concílio, eclesiologia de comunhão. E a questão da unidade, qual a importância da unidade para que realmente ocorra essa comunhão? O tema da unidade, ou a palavra unidade, é um termo correlato ao termo comunhão. Há algumas pequenas diferenças, mas o termo unidade não significa uniformidade. Todos pensam a mesma coisa, todos agem do mesmo jeito, ou todos são a mesma coisa. Unidade significa gerir as semelhanças. Que tipo de semelhança? Somos todos filhos do Pai, irmãos em Jesus Cristo, e somos missionários
pela ação do Espírito Santo. Portanto, quando nós falamos de unidade, nós estamos falando da nossa fé comum. Estamos falando da graça que nós recebemos nos sacramentos, estamos falando do amor, ou seja, da unidade na caridade, estamos falando da unidade na oração, estamos falando da unidade nas práticas de serviço aos irmãos, práticas concretas de serviço. Portanto, unidade não significa fazemos a mesma coisa, mas fazemos na pluralidade das expressões da fé, da vivência dos sacramentos, que brotam do próprio Deus, vivendo nesta pluralidade, nós estabelecemos uma unidade, porque sabemos que a raiz e o fundamento da comunhão é o próprio Deus, que é uno e trino. E isso se extrapola, inclusive, como eu estava dizendo, para a unidade dos cristãos. Todos os cristãos, nós somos batizados em nome da Trindade, professamos a mesma fé, com algumas diferenças, evidentemente, doutrinais e pastorais, mas o testemunho da unidade entre os cristãos também faz com que Jesus seja anunciado. Não se trata de fazermos uma super igreja, mas se trata de vivermos o amor nas relações e esperar que, de alguma maneira, o Espírito Santo vá conduzindo a igreja à sua plena unidade. Então, unidade é uma palavra que nós precisamos resgatar. Unidade não significa, novamente, para não querendo ser redundante, não significa uniformidade, mas significa coexistência fraterna e relacional a partir do que Deus nos pede, que é viver em comunhão. Unidade e comunhão, atualmente, pode dizer assim que, com o Papa Francisco, se resume numa palavra, sinodalidade, é isso? Exatamente. A palavra sinodalidade, ou a experiência da sinodalidade, é um modo concreto de viver a comunhão. Mais ou menos assim, a comunhão é a vida de Deus, Deus que é uno e trino, e comunica essa vida a nós. Como que nós atualizamos, como que nós tornamos concreta esta experiência da comunhão? Por meio da sinodalidade. A sinodalidade, além de significar caminhar juntos, significa que cristãos e também os não cristãos caminham juntos em vista de anunciar esta comunhão. Então a sinodalidade prevê mecanismos concretos, práticos na igreja, para que a comunhão apareça. Por exemplo, um relacionamento mais horizontal entre ministros ordenados e leigos e religiosos, como, por exemplo, transparência nas relações, como, por exemplo, não designar a evangelização apenas para alguns responsáveis, enquanto os outros são seres passivos. Por exemplo, quem deve evangelizar? Apenas os bispos, os padres e os religiosos? Não, todos nós, pelo batismo, somos discípulos missionários. Portanto, a sinodalidade, ela não substitui o conceito de comunhão. Pelo contrário, a sinodalidade é a expressão concreta do conceito de comunhão na igreja. Sempre foi assim. Só que nesses tempos do pontificado do Papa Francisco, ele resgatou essa expressão para que a gente possa, de fato, concretizar a comunhão nas nossas relações. Desde uma comunidade eclesial até a Igreja Universal, né? Onde todos são igualmente responsáveis pela vida da igreja, nas diferentes funções.